Você já ouviu falar em Skeleton Loading? Basicamente é aquela parte que fica no site enquanto ele faz uma busca na API, mas os dados ainda não foram recebidos para ele poder exibir em tela. Você provavelmente já viu, só talvez não saiba o nome. Por um tempo eu também fui assim. Então hoje nós vamos implementar um Skeleton Load com Chakra UI. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, na mesma aplicação de sempre, o BlobG. Quero pedir também que você me siga nas redes sociais, se você se interessa um pouco em um conteúdo extra aqui do YouTube que eu posto. E mais importante ainda, também cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de ajudar pessoas diariamente e, cara, diariamente mesmo, o pessoal está interagindo bastante por lá. Então eu peço que avalie esse vídeo no final através de um gostei, de um comentário, de um feedback, de uma inscrição. Se você gostar do conteúdo daqui e quiser acompanhar mais do que eu posto, cara, eu já tenho mais de 30 vídeos só nessa playlist mostrando sobre React e possíveis alternativas e bibliotecas e construções que você pode utilizar. Então eu recomendo que você assista e te convido para aproveitar o conteúdo que eu já tenho por aqui e os que eu vou postar ainda. Sendo assim, bora começar! Então, bora começar aqui. A gente basicamente vai criar dois skeletons, porque a gente tem duas páginas, né? A página da home e a página de posts. Então, para cada página, geralmente a gente cria um skeleton, ou geralmente é um skeleton pro componente, e daí quando o componente for chamado, ele sempre vai ter o skeleton junto dele ali, que vai gerenciar quando exibir o skeleton e quando exibir o componente, certo? Então, para isso, a gente vai ter que desenvolver algo para poder obter o estado de carregamento da nossa aplicação, né? E isso pode ser feito de diversas formas. O React Query, ele possibilita fazer isso, é uma outra biblioteca que tem essa opção, né? Só que o Prismic, nativamente, no retorno que ele tem dos hooks dele, ele nos disponibiliza essa informação, então a gente não precisa utilizar nenhuma biblioteca auxiliar. A gente só vai ter que mudar um pouco como a gente faz a chamada para API aqui na nossa aplicação, tá? Então, nos normalizers aqui do nosso app, aqui em helpers, normalizers, vamos começar com posts, tá? Aqui no normalizer de posts, a normalização do post continua a mesma, tá? A gente só vai mudar aqui no index a função getPost, que é utilizada pelo nosso componente, né? Sendo assim, o que a gente faz é que se ele não tem slug, a gente retorna null, tá? Só que a gente vai mudar um pouco a estrutura de dados de retorno aqui, porque a gente vai ter que informar para ele alguns status e mais informações a respeito do que o Prismic nos dá sobre o carregamento desse dado, tá? E é até por esse motivo que lá na página de posts, ó, a gente teve que comentar no último vídeo essa parte aqui, onde a gente verifica que se não tem dados e retorna para 404, porque isso aqui tá problemático, isso aqui não funciona, né? Basicamente porque a gente tem o 404 aqui, só que os dados podem não ter chegado, a gente só recebe dado ou nada, a gente não recebe se o dado ainda tá carregando, sabe? Então qualquer lentidão na API pode nos causar algum problema naquela função ali, a gente vai alterar tudo isso agora, tá? Basicamente, toda query do Prismic nos retorna os dados, tá? No primeiro parâmetro, e depois ele retorna um objeto. Nesse objeto, a gente tem state, que é o estado atual da requisição, e error, que é uma variável que informa se houve algum erro ou não, tá? E a gente vai usar essas duas aqui. Aqui, ao invés de fazer essa verificação aqui, se não tem data e retornar null, a gente vai fazer uma outra verificação aqui, tá? Acima dessa, a gente vai verificar se houve algum erro, tá? Porque se deu algum erro na query do Prismic, essa variável vai conter essa informação, tá? Então, se houver error, a gente vai retornar um objeto. Esse objeto vai nos informar duas coisas. Ele vai nos informar o status, que no caso vai ser failed, porque houve uma falha, né? Aconteceu um erro. A gente não vai utilizar necessariamente as mesmas informações do Prismic. Vamos personalizar para o nosso app, porque a gente pode obter o status de failed em outros momentos onde não aconteceu erro, tá? Então a gente vai deixar da nossa maneira personalizada aqui. E também aqui eu vou ter data, onde eu vou mandar null, porque aconteceu um erro, a gente não tem os dados, tá? E é isso, tá? Agora a gente precisa padronizar para o nosso componente getPost sempre retornar esse objeto aqui, tá? E não o null, que é igual ele tá retornando aqui no slug, tá? Porque a gente vai verificar dentro desse objeto agora. Então, se ele não houver slug, eu vou retornar também um objeto, no status failed, porque não foi passado o slug, tá? Porque a gente é tudo
condicional quando se trata do Prismic, mas no momento final a gente tem que validar se recebeu ou não. E é isso que a gente está fazendo aqui, tá? E data null também, porque a gente não vai conseguir buscar o dado por não ter o slug, né? Agora eu vou fazer uma outra condicional nesse if aqui, tá? A respeito do state, tá? Porque o state ele tem alguns estados padrões. Se eu fazer state equals aqui, ele me mostra as opções, ó. Failed, idle, loaded e loading, tá? Então eu vou fazer uma verificação aqui se ele foi failed. Se ele for failed, não. A gente tem diversas opções aqui, tá? Mas a que realmente nos mostra se ele carregou é a loaded. Essa é a opção boa, digamos assim. Loading, idle e failed significa que a gente ainda não tem os dados. Então, se o nosso estado aqui for igual a failed, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai retornar status failed e data null, tá? Raramente ele vai cair nessa verificação aqui, porque ao mesmo tempo que o status está como failed, o state do Prismic está como failed, a gente tem um error também, tá? Então geralmente ele cai na verificação do if. Mas caso tenha alguma discrepância aí no momento que o Prismic nos manda essa informação, a gente tem um else if aqui que trata o state failed, tá? Vamos fazer outro else if aqui, tá? Outro else if não, tá? Então agora tendo feito isso, a gente vai fazer um outro if aqui embaixo, tá? Tendo em mente que se ele cair em qualquer uma dessas verificações, ele vai retornar, ou seja, ele não vai seguir aqui para baixo. E aqui a gente vai verificar se o state for diferente de loaded, ou seja, o que isso significa? Se ele não for failed, e se ele for qualquer outra coisa que não seja loaded, né? Dessas opções aqui. Então se ele for idle ou loading, né? Se ele for diferente... se ele for diferente de loaded, o que vai acontecer, tá? A gente vai retornar um status loading, a gente vai dizer que ele está carregando ainda, e data null, porque a gente ainda não tem os dados, né? Ele ainda está carregando. E depois aqui no final, nessa verificação aqui, se ainda depois de tudo isso ele não tiver dado, eu vou retornar um status no data, não tem dado, e data null. Quanto a esse no data aqui é opcional, tá? Eu vou retornar no data especificamente para a gente fazer verificações no status, né? Então a partir do que o status retorna, talvez a gente use data ou não. Aqui a gente mantém essa personalização aqui do Prismic Post Type, tá? Só a gente vai mudar esse return aqui também. Ele vai virar um objeto, tá? Um objeto. E aqui eu vou ter status ok. Meu Deus, o que eu comecei a escrever? Status ok, tá? E o próximo vai ser data, onde o valor desses dados vai ser a normalização post data, tá? Então agora que a gente já personalizou isso aqui, a gente tem todo um gerenciamento de estado aqui, né? O status da aplicação. Tendo isso meio pronto, a gente vai partir para outra parte aqui, tá? Onde eu basicamente vou pegar aqui, ó, do getPost, tanto o data quanto o state, tá? Eu só vou fazer dessa forma para ele conseguir pegar os dados e o componente renderizar normal, mas a gente vai fazer o gerenciamento do state daqui a pouco, tá? Não é state, não, é status. Sempre confundo. Então agora a gente vai começar criando o post skeleton, tá? Eu vou manter aqui na mesma pasta, vou criar um componente aqui chamado post skeleton.tstx, tá? Ele não precisa ir no index para exportação nenhuma no momento, tá? A gente vai usar ele só aqui na página. E qual que é o fundamento da criação do skeleton, tá? É ele ser similar à página, tá? Só que ficar com a animação indicando para o usuário de que ele está carregando alguma coisa, tá? Além do skeleton, pode ser usado várias outras coisas, tipo um spinner ou coisas assim. Só que o skeleton é uma opção que eu considero muito mais bonita, tá? Então, basicamente, aqui acessando um post, a gente tem que fazer com que ele tenha esse visual aqui, só que sem ter esses dados ainda, tá? E como que a gente vai fazer isso? Boa parte disso é baseado no próprio componente, tá? Nas próprias coisas que ele usa, na própria estilização da página, né? Então, eu vou criar aqui uma const chamada post skeleton component, tá? Que esse é meu arrow function. Eu vou retornar aqui dentro dela uma div, tá? E o Chakra UI, ele nos disponibiliza um componente chamado skeleton, tá? Esse skeleton, ele já tem uma personalização para exibir esse skeleton, tá? Então eu vou colocar aqui ó, que ele tem uma width de 100%, tá? Ele tem uma height responsiva, porque esse skeleton, ele é basicamente uma cópia do nosso banner, tá? E o nosso banner, ele tem algumas personalizações aqui, ó, onde ele tem uma width de 100% da página,
e uma height de 200 pixels ou 300 pixels, depende do dispositivo do usuário. E a gente vai deixar esse skeleton da mesma forma, porque assim ele vai se comportar da mesma forma que o nosso banner, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou exportar post skeleton, recebendo o memo do post skeleton component, importar o memo, tá? Tendo isso aqui, eu vou importar ele aqui no post e eu vou colocar ele aqui em cima, tá? Assim ele vai exibir tanto skeleton quanto componente de verdade, mas é pra gente ir comparando eles mesmo, tá? Agora, se vocês verem aqui, eu vou colocar ele abaixo do header, na verdade. Ó, vocês vão ver que eu tenho esse componente skeleton aqui do Chakra, já é estilizado, ele já fica fazendo animação. A gente pode personalizá-lo um pouco, tá? Mas vocês podem ver, ó, que ele tem as mesmas propriedades do banner. Então, quando o banner não estiver carregado ainda nessa imagem, a gente vai exibir isso aqui no lugar dela, tá? E por conta daquela opção de responsividade, ó, ele também se adequa aos diversos tamanhos do nosso banner. Ok, tendo essa noção de como esse skeleton funciona, a gente vai vir aqui, ó, eu vou colocar um componente aqui também que é o center, tá? O mesmo center que a gente está usando aqui no posts, ó, tá? Se vocês quiserem utilizar a mesma coisa, dá para utilizar, tá? Até porque ele tem que ficar parecido. Eu tenho outro componente que... e por que eu não usei aqui um skeleton, né? Basicamente o skeleton serve para simular coisas que são conteúdo. O center ele não é um conteúdo, a gente não vê ele na página. Ele só serve para organizar o que tem dentro dele, para centralizar o conteúdo dele, certo? O flex também. Ele só serve para organizar o conteúdo dele. O flex não tem um texto, ele não tem uma imagem dentro do componente flex que esteja exibindo algo para o usuário. Então eu posso usar ele ainda, exatamente ele, com as mesmas estilizações, para que os meus skeletons filhos tenham as mesmas propriedades e os meus componentes filhos quando forem carregados, né? Eu vou importar o flex aqui também. E agora a gente vai simular o heading, porque o heading tem conteúdo, né? A gente vai simular a data e o content, tá? Então, para isso, eu vou utilizar um outro componente de skeleton do Chakra, que é o skeleton text, tá? Ele serve para simular vários textos. E esse skeleton text ele recebe algumas propriedades, tá? O skeleton height, que é a altura dele, eu vou colocar de 12. Skeleton height, eu esqueci do H maiúsculo aqui. Eu quero que a width dele seja de 90%, tá? E ele vai se comportar a partir das propriedades do center e do flex dessa forma também. Number of lines, 1, porque eu quero ter uma linha só, e um spacing de 4, tá? E agora, eu já vou ter mais ou menos aqui a exibição desse componente, tá? Ele só não está exibido ainda porque eu preciso fazer umas modificações no center e no flex para que fique tudo certinho, tá? Aqui, o meu PX desse center, ele vai virar responsivo. E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 50 pixels de novo, 100 pixels, 100 pixels, 200 pixels e 350 pixels, tá? Beleza. O flex, além de todo esse gap e tal, eu vou ter justify, start, align, start e uma width de 100%, tá? E dessa forma, a gente tem exibição aqui do nosso primeiro componente, que é esse título aqui, ó. E por que ele tá diferente aqui de baixo? Porque aqui de baixo não tá certo, tá? Basicamente, essa estilização aqui ela é uma responsividade melhor, que se adequa a todas as telas do nosso post, tá? Então, tudo que ele tem de diferente aqui, ó, eu vou colocar lá também, tá? Vou colocar essas alterações aqui no... Opa! Flex, né? E Ctrl C, né? Eu vou copiar o do center também, tá? Que é basicamente uma alteração do PX. Ok? Beleza. Agora eles estão parecidos, ó. Isso aqui tá muito mais bonito do que como estava antes, tá? E ele também tá mais responsivo, muito mais adequado para dispositivos mobile, tá? Tendo feito esse header, a gente vai fazer o resto, tá? Que é basicamente a date e depois o conteúdo, tá? A date também é skeleton text, porque é um texto, tá? Skeleton text, skeleton height de 6, uma width de 16%, tá? Number of lines 1 também, porque ele tem só uma linha de texto. Spacing 4, tá? O que são essas props aqui? Skeleton height é o tamanho do skeleton, tá? É o tamanho de cada linha do skeleton. E o que é linha? Linha é cada linha de texto. A gente pode ter várias linhas de texto sendo simuladas, né? E eu quero que cada linha tenha o tamanho 6.
E a width de 16% é porque eu quero que ela venha até aqui, ó. Tá? Que é uma largura parecida com a desse componente aqui de baixo, tá? Não precisa ser exatamente igual. Desde que lembre o usuário que já tem contato com o nosso site de que aqui vai aparecer a data, entendeu? É algo assim. E além disso, aqui a gente vai fazer o content agora, tá? Que é um skeleton text também. Onde eu quero ter uma margem top de 4. Quero ter uma width 100%. Quero ter um number of lines de 10, porque eu quero ter 10 linhas aqui. E um spacing 4 também, tá? Opa. Vai ser o espaçamento entre cada linha. E assim, eu tenho essa simulação aqui, tá? Esse, ó, ele até vai toda a tela. É a nossa simulação de um post, enquanto ele ainda não carrega. Ficou massa, né? E quando carregar o conteúdo, ele vai ser substituído por isso aqui. Certo? Ok. E o que a gente precisa fazer para que isso funcione, né? Agora que a gente já visualizou a construção do nosso post skeleton, a gente vai fazer ele renderizar na hora que ele tem que renderizar e renderizar o conteúdo na hora que tem que renderizar, tá? E como que eu faço isso? É a partir do status mesmo, tá? Status que a gente fez, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou criar uma condicional, tá? Se status que a gente recebeu for igual a loading, eu vou renderizar o nosso post skeleton, tá? Caso contrário, eu vou renderizar isso aqui. Ele deu um problema aqui porque eu preciso colocar aqui dentro, ao redor disso aqui, um fragment, tá? Porque aqui eu tô tentando renderizar dois componentes como se eu fosse um só, sabe? Aquela mesma regra do React que a gente tem que sempre ter um componente pi para tudo, tá? E tendo fragment aqui, ele resolve esse problema, tá? E desses dois viram filhos de um só fragment aqui. Beleza? Tendo isso aqui já é o suficiente, tá? Se eu atualizar aqui minha página, ele exibe o skeleton por um tempo até ele carregar e depois ele troca o conteúdo. Perfeito, tá? Perfeito. Entretanto, se eu vir aqui e acessar qualquer coisa, qualquer URL, ó, ele fica carregando o skeleton, aí o status é diferente de loading, né? Porque ele trocou, ele já não tá mais carregando, só que ele não encontrou nada. Então ele não vai renderizar esse conteúdo aqui de baixo, certo? E qual que é o problema disso? É porque a gente comentou essa parte aqui, porque ela estava errada, mas agora a gente precisa fazer certo, tá? Se o status, if status for igual a failed, tá? É uma das possibilidades, deixa eu ver. É o failed, né? Eu não tenho a tipagem aqui, que eu só retorno. Mas sim, se o status for igual a failed, eu vou fazer o navigate, tá? 404. Tá? Acho que é barra, tem que colocar barra aqui. Beleza? Eu posso tirar esse Prismic Rich Text aqui. E aqui nesse if eu não tenho que mandar só o navigate, eu tenho que retornar ele, né? Como se ele fosse o retorno do componente. E daí assim, agora a gente consegue acessar 404, tá? Vou informar qualquer coisa aqui em cima. Ele acessa 404 e aqui a gente retorna pra home. Agora, sabendo disso, fazer o skeleton da home é super simples, tá? A gente precisa alterar também o normalizer dele aqui no index, tá? A função getHome, para ela se comportar da mesma forma. Então aqui eu também vou receber o nosso objeto com state e error. Eu vou fazer as mesmas verificações aqui, tá? Se houver error, eu vou fazer return de status failed data null, tá? Else if o state for igual a failed, eu vou mandar o return de status failed e data null. Aqui depois eu vou fazer um outro if. Se state for diferente de loading, não, do loaded, né? Do loaded, eu vou fazer o return do status loading data null. Aqui eu vou verificar. Se ele ainda assim não houver dados no document depois de tudo isso, vou fazer o return de status no data e data null. Aqui embaixo nesse return, vou retornar status ok e data no normalize home data. Feito isso, a gente vem aqui no home, ó, cria o home skeleton .txt, tá?
Aqui eu vou criar const home skeleton component. Mesma coisa, tá? Mesmo formato, mantendo padrão. Export const home skeleton. Usando o memo do home skeleton component. Tá? E aqui dentro desse cara, a gente vai fazer o return de uma div, tá? E aqui dentro dessa div eu vou ter uma vstack. Aqui o que acontece? Na home, tá? Na home, a gente tem várias coisas acontecendo aqui na home, tá? Aqui na home a gente tem o header, tem o footer, tem o home display e tem o card container, tá? Esses componentes aqui dentro, para você fazer a utilização, você teria que vir aqui, ver como que o home display é, aí vir aqui, ver como o card container é também, tá? Todas essas coisas são necessárias de se fazer, porque o skeleton é um só, mas esses componentes são divididos em vários, tá? A gente não vai criar um skeleton do card do home display, por exemplo. Pode até ser feito, mas como eu vou usar ele em um só lugar, eu crio todo ele aqui, tá? Então aqui eu vou utilizar a estilização do home display, tá? Que é as main gap de 40 pixels, margem y, margem x, alto, padding x de 32 pixels, max width de 400 pixels, 3 vezes e de 800 pixels no final. Feita essa vstack aqui do home display, a gente vai fazer outra aqui, tá? Que é a vstack com o width de 100% e um gap de 3 pixels. Um skeleton text dentro. Esse skeleton text aqui está importado já, não tinha visto. O skeleton height de 12, margem alto, width de 90%, margem alto para ele centralizar, né? Number of lines de 1, spacing 4, skeleton text de novo, que vai ser a descrição daí, né? A descrição não, é uma outra linha. Pra simular, tá? Porque eu quero ter, tipo, um título que quebre. Ó, aqui eu tenho 2 títulos, ó. É um título só, mas são 2 linhas, então eu vou criar 2 linhas, né? Então eu vou simular exatamente essa. Essa aqui tem 90, essa aqui tem 70, por exemplo. Porque ela é menor, tá? Então ela tem um tamanho menor. Eu vou ter o mesmo skeleton height, porque é o mesmo tamanho de fonte. Uma margem alta ainda para centralizar. Uma width de 70 pixels. 70 pixels não, 70%. Um number of lines de 1 ainda, porque é uma linha simulada. Um spacing de 4 também. Tá? Não vai aparecer porque eu vou ter que fazer o mesmo esquema que eu fiz lá. Onde eu vou renderizar aqui dentro também o nosso home skeleton. Pra gente ir vendo como ele fica. Ajustando, tá? E assim, ó. Essa é a simulação desse título aqui, ó. Tá? Agora a gente vai fazer a descrição. Pra descrição é super simples também, tá? Vendo aqui. Eu vou até copiar essa vstack aqui pra baixo. Eu só vou tirar o gap, porque eu vou ter só o 100% aqui, tá? Da width. A minha skeleton height aqui vai ser de 7. Também vou ter 2 linhas simuladas assim, tá? Margem alto. Uma delas vai ser de 90% e outra vai ser de 30%, porque a carta tem um tamanho diferente. E o resto fica tudo igual. Aí eu tenho a simulação dessa descrição aqui, ó. Agora eu vou fazer a simulação desse texto aqui. Onde eu vou ter outra vstack também. Uma outra vertical stack com um gap de 15 pixels. A skeleton height da minha primeira vai ser de 8, porque esse título aqui ele é maior que esse, tá? Então eu vou ter a mesma simulação assim e tal. Mas a primeira vai ser de 8. Margem alto, width de 15%. Number of lines de 1, spacing 4. Aqui também só muda a skeleton height para 4. E a width para 100%, tá? Eu quero que ela seja grandona. Aí a gente tem essa simulação aqui, ó. Tops, né? Ficou parecido. E agora o que eu vou fazer é só um componente, tá? Eu não vou fazer tipo esse slider aqui, até porque em outras ocasiões, por exemplo, a nossa página pode começar com algo que não seja o carousel, né? Então eu vou fazer só um componentezinho aqui dentro, tá? Como ele é todo um componente só, eu não preciso tipo fazer um box dentro dele, daí fazer o da imagem, fazer o do texto, não. Posso só fazer um desse quadrado aqui, e o que facilita muito, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui embaixo um skeleton, tá? Vocês podem fazer, se quiserem fazer um pouco mais específico ali abaixo, tá? Mas eu não vejo necessidade. Aqui eu vou ter um box do chakra, tá? Sem conteúdo nenhum. Eu vou ter uma width de 450 pixels e uma height de 400 pixels, tá?
E pra quem não sabe, é o tamanho do nosso card, tá? Do card normal. E fica assim, tá? Pegando da nossa home. E agora, pra fazer isso aqui tudo funcionar, é exatamente como a gente fez antes. A gente vem aqui. Não é slug, não. Uax, como é que eu coloquei slug aqui? Status. Tá? Verifica o status. Se status for igual a loading, eu vou renderizar o home skeleton. Caso contrário, eu vou renderizar um fragment que vai ficar ao redor do home display e do card container. E agora, se eu atualizar aqui, tadã, a gente tem o a nossa home tendo comportamento de skeleton também, tá? Além disso aqui também, a gente precisa fazer uma modificação aqui pro posts, tá? Porque a gente tem esse navigate aqui quando recebe failed, mas a gente não faz nada quando a gente recebe um no data, né? Porque a gente pode receber um no data também. E o que a gente faz nesse caso, tá? Eu vou criar aqui o componente lá dentro de commons também, aqui ó. Vou criar uma pasta chamada fallback, tá? O seu componente fallback é para onde a gente vai redirecionar se a gente tem uma página, essa página existe lá no nosso CMS, só que a gente precisa renderizar algo dizendo que ela está sem dado. A gente não conseguiu obter os dados de lá. Porque isso é diferente de uma falha. A falha ali onde a gente torna para 404 é quando o usuário tenta acessar uma URL que não existe. Mas aquela URL existe. Só houve um problema no tráfego até o dado chegar na página, tá? E é para isso que serve esse componente de fallback. E aqui dentro eu vou criar o fallback.testx, tá? Eu vou colocar ele aqui como index.ts. Nesse index.ts eu vou importar o fallback que eu vou criar, from.fallback.testx, e eu vou exportar esse fallback, tá? Beleza. Agora eu vou criar esse cara. Eu vou criar o close fallback. Esse é a arrow function, tá? Eu vou exportar por default o memo desse fallback. Exportar o memo. Tá? E aqui dentro desse fallback eu vou fazer um return de um fragment, tá? Onde nesse fallback eu ainda vou ter o header do app, tá? Ele tá importando o header, eu não quero importar ele assim, eu quero importar ele com o nosso bagulho aqui, esqueci o nome. Module alias, tá? Importando ele dessa forma aqui. Daí eu peguei aqui de outro componente que já tá importando dessa forma. Aqui eu não quero do header, eu quero só do header. Daí ele acessa o index. Aqui eu vou ter um footer, tá? E entre isso aqui eu vou ter uma mensagem que é tipo a da 404, tá? Então o meu center ele vai ter uma margem top de 100 pixels. Eu quero que ele fique um pouco distante do header. Dentro desse center eu vou ter uma vstack com gap de 10 pixels. Vou importar a vstack aqui. Eu vou ter um heading do chakra também. Sem utilização nenhuma, só vou dizer, houve um problema ao carregar essa página, tá? Deixa eu importar o heading também. Ah, não, eu tô importando o heading do Prismic. Eu quero importar o heading do Chakra, tá? Aí, beleza. E aqui eu vou ter um text dizendo, importar ele, colocar tente novamente atualizando a página, tá? Que é o máximo que o usuário pode fazer. Agora aqui no meu post, eu vou colocar esse fallback aqui só pra gente visualizar como tá o conteúdo dele, tá? E agora se eu acessar aqui, ó, na página, ele mostra isso aqui, tá? É que ele já tem o header dele, mas ele basicamente vai mostrar isso, tá? E uma mensagem dizendo tente novamente atualizando a página. É o máximo que o usuário pode tentar fazer. A gente não sabe por que esse erro ocorreu, né? Então atualizando a página pode ser que resolva ou não. E daí ele pode voltar pra home clicando no header, né? Agora condicional disso, na home, por exemplo. Cadê? Na home, aqui. Na home, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação aqui em cima, ó. If status for se o status for igual ao no data, tá? Eu vou fazer o return de fallback, tá? Ele renderizar o fallback. Eu não sei porque ele tá importando dessa forma aqui, mas enfim. Fazer o return do fallback, tá?
E lá no do nosso post vai ser basicamente a mesma coisa. Só que a gente tem o status failed aqui que a gente retorna para o navigate. A gente faz um outro else if aqui. Se o status for igual a no data, eu retorno o fallback. E é isso. Tá? Dessa forma aqui, se houver qualquer... não sei porque eu tenho um isOffect aqui. Se houver qualquer outro erro aqui, ele não vai ficar de uma maneira incorreta. Ele vai tratar esse erro. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquela avaliação que eu pedi pra vocês, tá? No início do vídeo. Então, se inscreva aqui no canal se quiser acompanhar mais conteúdo como esse. Deixe sua avaliação através de um gostei, de um comentário. Se puder, também me acompanhe nas redes sociais, onde de vez em quando eu posto conteúdo extra por lá. E também checa a nossa comunidade no Discord, onde eu te aguardo por lá para te ajudar a tirar suas dúvidas ou, se você tem muito conhecimento, para ajudar a tirar a dúvida de outros devs que estão começando. Quero agradecer a todo mundo presente até esse momento do vídeo. Espero muito que o conteúdo de aqui tenha te agregado de alguma coisa. E a gente se vê no próximo. Muitíssimo obrigado e falou!